Ação pode ser um negócio deveras complicado, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Isso tá nas notas, ó. Vou colocar esse exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo, tá? A equação é a seguinte, ó. Eu não sei de onde tirar esse exemplo. Eu pensei sempre, eu peguei na internet. Y vezes cosseno de Y mais X mais X2 igual a X3. Essa equação. Y vezes cosseno de Y mais X2 igual a X3. E sabe como é o conjunto solução desta equação? Tá? O conjunto solução dessa equação é assim, ó. Só um pedaço dele, tá? Só um pedaço dele aqui. Se eu conseguir desenhar. Fazer só o esboço. Isso aqui foi feito no sistema de computação, tipo uma matemática da vida ou algo mais sofisticado até. O gráfico dessa função é isso. Negócio assim. E aqui. Pode ser considerada a função? Pode ser considerada uma função? Primeiro é que isso não é o gráfico de uma função. Tá certo? O gráfico de toda função é o conjunto solução. Veja aqui, ó. O gráfico de toda função é o conjunto solução de uma equação. O gráfico de uma função f é o conjunto de solução desta equação. Agora, não é verdade que o conjunto de solução de qualquer equação é o gráfico de uma função, como é o exemplo aqui. Isso não é o gráfico de uma função. É? Não. Mas é o conjunto de solução de uma equação. Como a circunferência, está aqui, ó. A circunferência todinha, circunferência de raio 5, é o conjunto de solução dessa equação. Mas a circunferência é o gráfico de uma função? Não, não é. Porque o gráfico de uma função, ele tem que fazer a seguinte propriedade. Toda reta vertical, vertical é reta perpendicular ao eixo das ordenadas. Toda reta vertical, passando por um ponto do domínio, toca o gráfico, para que uma curva seja o gráfico de uma função, tá certo? Toda reta vertical tem que tocar essa curva no máximo em um ponto. No máximo em um ponto. Tá certo? No máximo em um ponto. Porque esses conjuntos soluções, quando marcados no plano, são chamados de curvas, tá? Eu gosto muito mais dessa expressão curva do que lugar geométrico. Então, isso aqui é uma curva. Curva, que é o conjunto de solução desta equação. A reta é uma curva, que é o conjunto de solução desta equação. Essa curva aqui é o conjunto de solução desta equação. Ela não é gráfico de uma função. É? Não. Não é gráfico de uma função. Claro que não. Você já viu. Assim como a circunferência não é. Agora, observe uma coisa. Observe uma coisa. Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, dessa curva, esse pedacinho aqui, ele é gráfico de uma função, não é? Não é? Não é? Onde o y é função de x. É o gráfico de uma função f, onde o y é f de x, correto? É. Esse pedaço aqui
Esse pedaço aqui é gráfico de uma função? É gráfico de uma função? É gráfico de uma função, só que aqui é gráfico de uma função g, mas aqui o x é g de y. Entendeu? X. Então, esse pedaço aqui é gráfico de uma função onde a variável x é função da variável y através dessa função g. E esse pedaço aqui é gráfico de uma função, só que aqui é y é função de x. Então essa aqui não seria a função caso fosse o y, né? Hã? Se fosse em vez de... Não, como se você tentar olhar aqui e dizer o seguinte, ó, isso aqui é gráfico de y como função de x. Não é. Mas é de x como função de y. Entenderam? Entenderam? É só questão de ponto de vista. Tá certo? Agora, observe uma coisa. Se isso aqui é gráfico de uma função, tudo bem, é gráfico de uma função, mas está sobre a curva, que é o conjunto de solução da equação. Então, se eu substituir o y por f de x, eu vou ter a igualdade, não vou ter? Porque o ponto x, se isso aqui está dentro da curva, então o ponto x, f de x, pertence a quem? Pertence ao conjunto solução. Qualquer que seja o x no domínio de quem? Dessa função f. Esse pedaço aqui, se ele é o gráfico de uma função onde o x é g de y, o que é que eu tenho? Qual é o ponto que está? Qual é o ponto que está no conjunto de solução com relação à função g? Qual é o ponto? Qual é o ponto? Esse ponto aqui, se essa curva é o gráfico da função g, x como função de y, então quem é um ponto desse tipo? É um ponto da forma g de y, porque o x é g de y. Qualquer que seja y, isso aqui pertence ao conjunto de solução, qualquer que seja o y pertencente ao domínio da g, porque é o contrário. Tá certo? E aí eu vou começar vamos ao objetivo da aula de hoje, que é a derivação implícita. É o outro tipo de derivação, que é a mesma coisa da outra. Tá? Então veja, ó. Dada uma equação, sejam f uma função e é a função do cálculo, função de uma variável real e de valor real, tá? Vamos estabelecer uma terminologia aqui. Dada, sejam f uma função e é de x, y igual a 0 uma equação. E f, melhor dizendo, f grande, uma função, mas não a função do cálculo, uma função de duas variáveis, reais e valor real. E de valor real. Dizemos que f é definida ou é definida implicitamente pela equação f de x, y igual a 0, que aí você tem a equação.
Se você tem a função de duas variáveis reais, você tem associada a ela uma equação. Você diz que a função f, que é a minha função do cálculo, de uma variável real e de valor real, ela é definida implicitamente pela equação f de x, y igual a zero, quando ou você tem f de x igual a zero para todo x no domínio de f. O que é que isso significa? Significa que o par x f de x está no conjunto solução da equação para todo x no domínio de f. Ou o contrário, f de y é igual a zero, qualquer que seja y no domínio da f. Então, nesse caso, o que é que eu tenho? O par f de y pertence ao conjunto solução da equação, qualquer que seja y no domínio da f. Vocês entenderam? Vamos ver se vocês entenderam. Vou pegar um outro exemplo aqui, uma outra equação. A equação x2, tá? A equação x2 considera a equação x ao quadrado mais y3 igual a 1. Chamar essa equação de EQ2. Equação EQ2. Então você pega a função, ó. A função. Eu já vou colocar aqui a função. Se você pegar a função f de x igual a f de x igual a raiz cúbica de 1 menos x2, olha aqui, ó. O que foi que eu fiz para obter essa função, né? y3 igual a 1 menos x2, y raiz cúbica. Então, quando eu faço isso, é claro que essa função aqui, ela é definida implicitamente para economizar na escrita, e eu acabei não economizando, que eu apaguei, né? Ela é definida implicitamente por quem? Pela equação EQ2. Por quê? Porque se você pegar o par x f de x, ele satisfaz a equação. Por que satisfaz a equação? Quanto é x ao quadrado mais f de x à terceira? Quanto é? Vamos lá. Fica x ao quadrado mais... Quanto é f de x à terceira? 1 menos x2. E quanto é que dá isso? Dá 1. E isso é verdade? Qualquer que seja o x no domínio da f. Onde? Quem é o domínio da f? Hã? Quem é o domínio da f? Os reais. É raiz cúbica. Ok? A função g de y igual, agora, ó como é que vai a função g de y, igual a raiz quadrada de 1 menos y3, ela também é definida implicitamente por esta equação. Ela é definida implicitamente pela equação EQ2. Por quê? Mas como é? É por aqui ou por causa daqui? Por causa de baixo. Porque se você pegar o quê? O que você vai pegar? Que é? Caiu a arma de cidadão ali. Você pegar f de y ao quadrado
mais y à terceira, isso é igual a quem? Vamos lá. Quem é o f de y? Desculpa. G, né? Eu estou falando da função G. Quem é g de y ao quadrado? Quem é? 1 menos y ao cubo. Tá? Y menos o cubo. Mais y ao cubo. Isso dá 1. Isso dá 1, qualquer que seja y pertencente ao domínio de quem? Da G. Onde? Quem é o domínio da G? Me diga. É os reais? Não. Reais não. 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 Hã? 1 menos y3, para que y esteja no domínio da G, 1 menos y3 tem que ser maior que ou igual a 0. Isto é, y3 tem que ser menor ou igual a 1. Ó, 1 menos y3 precisa ser o quê? Maior que ou igual a 0. Ou seja, o y3 tem que ser menor que ou igual a 1. Ou seja, o y tem que pertencer ao intervalo menos infinito 1 fechado. Então, onde o domínio da G é igual ao intervalo menos infinito 1 fechado. O y não pode ser 2. Pode ser 2? O y não pode ser nenhum número maior do que 1. Porque se o y é maior do que 1, o cubo de y é maior do que 1. Não pode. O y tem que ser forma, tem que ser tal que o cubo de y seja menor que ou igual a 1. Então veja bem, você tem... Me diga uma coisa, a função g é a única função definida implicitamente? Não. A função é... Está aqui, a f também é. A f é. A g é. E se eu botar um menos aqui? Vira outra função. Vira outra função e também está definida implicitamente. Porque quando eu pegar o quadrado, não só tem uma. Tem várias. Por exemplo, vamos voltar ao nosso exemplo... Vamos voltar ao nosso exemplo, o exemplo que eu disse que é o mais simples, né? Deixa só eu concluir isso aí. Ó, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Considera, ó, a equação x2 mais y2 igual a 25, está aqui, que é essa curva aqui, o círculo, né? Círculo. Então você tem três, eu vou colocar três funções que estão definidas implicitamente por essa equação. Essa função aqui, ó, tá aqui, não tá? Quanto é que dá x ao quadrado mais f de x ao quadrado? Quanto é que dá x ao quadrado mais f de x ao quadrado? 25. E quem é o gráfico da f? Quem é o gráfico da f aqui? Olhando para cá, quem é o gráfico da função f? Hã? Vai ser que qual delas? A de baixo ou a de cima? A de cima. Essa semicircunferência aqui é o gráfico da f. Só que essa daqui também tá, ó. Essa função também está definida implicitamente por essa equação. Quem é o gráfico dessa função g? Quem é? Hã? A de baixo. E não só tem essas não, ó. Pega essa daqui. H de x igual a
Raiz de 25 menos x2, se o x é maior que ou igual a 0 e menor que ou igual a 5. E é menos raiz de 25 menos x2, se o x é, isso se o x é maior que ou igual a menos 5 e menor que 0. Olha aqui, ó. Me diga quem é o gráfico dessa função h. Ó. Circunferência de raio 5. Menos 5, 5. Aqui também é tudo 5, né? 5, 5, menos 5, menos 5. Pergunta, quem é o gráfico da H? Quem é o gráfico da H? Hã? Não. É o pedaço da circunferência aqui, porque é raiz de 25 menos x2 se o x está entre 0 e 5, então esse pedaço aqui em cima, tá? Ou é esse pedaço aqui. Só que aqui é aberto. Porque quem é h de 0? Quem é h de 0? Quem é? É 5, não é menos 5. Então, tá aqui. Esse é o gráfico da função h. Que ela está em 2 pedaços. Entenderam? Pronto, encerra aí e começa outra.